uns aos outros até a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. E ainda estamos no capítulo 2. Ainda no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2 do livro de Atos. E nós estamos observando aqui do versículo 37 ao versículo 47 sobre o que é essencial na igreja. Você vai perceber nesses textos, a gente não vai ler tudo de novo, mas você vai ter que perceber o que é essencial à igreja de Jesus. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente pensa que é essencial na igreja, mas não é. Um prédio não é essencial à igreja de Jesus, certo? Não é essencial. É bom, é interessante, centraliza as pessoas, mas a igreja não precisa de um prédio para ser igreja. Entendem isso? Então, a gente tem feito reformas no prédio porque o negócio estava feio, estava caindo até. Então, a gente tem que ajeitar, óbvio, mas a gente não deve usar os recursos da igreja muito nisso. A gente ajeita para ficar decente, vivível. Inventei agora essa palavra, vivível, né, para a gente conviver bem aqui, mas nós não queremos, à semelhança de outras igrejas, ter um prédio luxuoso. Não é esse o objetivo, pelo menos no que depender de mim, não depende só de mim, mas no que depender de mim, não é o que eu quero, certo? Eu quero um prédio útil, porque a igreja vai ser arrebatada. E o recurso da igreja investido na obra missionária, para levar o evangelho a outros países, a outras regiões, onde tem muita gente perdida nos pecados que precisa ouvir do evangelho. O que é essencial na igreja? Domingo atrasado, nós vimos que na igreja havia arrependimento de pecados e conversão. Isso é essencial. Arrependimento de pecados e conversão. Mesmo crentes já convertidos, têm que se arrepender dos seus pecados. Então a igreja tem que ter esse elemento, arrependimento de pecados e conversão. Isso é essencial, não pode deixar de ter na igreja. Outro elemento essencial, na igreja havia perseverança na doutrina da palavra de Deus. É essencial. Crente estudando a Bíblia, crente conhecendo a palavra. Olha, você pode passar 30 anos, 40 anos na vida cristã, ainda tem coisa para estudar da Bíblia. Não se exaure. Fora que não acredite que só o estudar a Bíblia lhe confere entendimento. Não confere. Estudar a Bíblia é muito importante, mas é necessária a iluminação do Espírito Santo de Deus. É necessário você buscar uma vida de piedade. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Sabiam que existem padres que são especialistas no hebraico e no grego, mais do que qualquer protestante que você possa imaginar. Porque esses padres não têm família, e eles vivem clausurados só para isso. Só que estão perdidos, né, no inferno, mesmo sendo especialistas no texto sagrado. Muitos têm acesso até ao manuscrito, cópia lá do original no Vaticano. Mas estão perdidos. Se não creram no Senhor Jesus, provavelmente não creram, estão perdidos. Entende? Então, só conhecer a Bíblia e estudar não é tudo, é muito. É um passo enorme para conhecer a Deus, mas é necessário querer ter uma vida de piedade. Então é necessário na igreja haver perseverança na doutrina da palavra de Deus. A ênfase é essa, adorar a Deus estudando a palavra, mas não só para conhecer, por conhecer. Tem que estudar a palavra para viver a palavra, que é o mais difícil. Guarde isso na sua mente. Os ensinos mais fáceis da Bíblia são os mais difíceis de vivermos. Os youtubers, eles promovem a polêmica, os youtubers cristãos ou protestantes, promovem a polêmica nos assuntos menos importantes, mas que geram muita polêmica, geram muita visualização e monetização, eles ganham dinheiro com isso. Nosso interesse não é a polêmica, mas é o fundamento. Temos que aprender o fundamento para ter uma vida que agrada a Deus, uma vida piedosa, uma vida de devocional diário, de estudo da palavra, de devoção, de amor a Deus e amor ao próximo, o que é o mais difícil para todos nós que somos crentes em Jesus. Então é essencial na igreja perseverar na doutrina e na palavra. E vimos outros elementos aqui nesse texto do verso 42 e 43 de Atos capítulo 2,
Além da perseverança na doutrina, a comunhão, a ceia do Senhor, que vamos realizar hoje, e as orações. E eu até mencionei, eu não sei porquê, mas não tem o elemento dos cânticos. Talvez esteja embutido aqui na ceia do Senhor, na comunhão, mas não foi especificado. Não estou dizendo que não é porque não tinha, mas talvez, se não houvesse cânticos, tudo bem. Entende o que eu estou querendo dizer? Não estou dizendo que não é bom e que não é bíblico. Jesus entoou cânticos, né, quando na ceia do Senhor, e a gente vê na Bíblia o elemento do cântico. Eu não estou dizendo que o cântico está errado, não é isso. Só estou falando do que é essência. O que é essência, o que se a igreja perder, ela deixa de ser igreja. Estão entendendo? Se um dia não tiver um irmão afinado aqui nessa igreja, né? Imagina aí. Eu fui pastor da igreja que não tinha um irmão afinado. Nem eu. Então, imagine o culto, eu dirigindo os cânticos, né? Era só a graça de Deus. E graças a Deus houveram conversões. Deus abençoou. Você vê que é Deus agindo mesmo, né? Esses elementos não podem deixar de existir. Perseverança na doutrina, comunhão, ceia do Senhor e orações. Esses elementos não podem deixar de existir, certo? Mas, por exemplo, você não percebe nesse relato aqui um culto só para cura. Isso não existia na igreja. O elemento do culto, cura. Elemento do culto, expulsão de demônios. Isso não existia na igreja. Haviam curas? Haviam. Mas não era um elemento do culto. Não era um elemento da programação da igreja. Poderia não haver cura. A igreja continuaria sendo igreja. Não, a expulsão de demônios existia? Existia. Ainda hoje pode existir. Mas não é um elemento do culto. Não é um elemento do convívio da igreja. Entendem? E hoje nós vamos observar outros elementos essenciais, na verdade uma especificação do que já foi dito no verso 42 e 43, que é a comunhão e a empatia nas dificuldades. Na igreja havia comunhão e empatia nas dificuldades. Olha, vamos ler do verso 42 até o 45, 42 a 45. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Foram os elementos que nós mencionamos aqui. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, na igreja, elemento essencial, havia comunhão e a empatia pelas dificuldades. Isso deve existir na igreja. A comunhão aqui, ela é muito especificada nesses versículos. E tem a expressão de que eles estavam juntos e que eles tinham tudo em comum. É importante destacar aqui o elemento de que quase 3.000 pessoas haviam se convertido e se batizado. Então a igreja era enorme. Estar junto e ter quase tudo em comum, ou tudo em comum, não tem a ver com o comunismo. Não tem a ver com o comunismo, esse regime político, filosófico da modernidade. Não tem nada a ver com isso, eles não pensavam dessa forma. Ter tudo em comum remete a quê, então? A Cristo. O que é que nós temos em comum aqui? Cada um vem de uma família diferente, de um extrato social diferente, de uma cultura diferente, cultura pelo menos um bairro ou outro, que em Fortaleza, dependendo do bairro, até a linguagem muda, né? Talvez até de estados diferentes, mas estamos reunidos aqui com uma coisa em comum, Jesus Cristo. É isso que nós temos em comum. Idades diferentes também. O que temos em comum? Jesus Cristo. É Ele que nos une aqui. Nós viemos aqui para falar de Jesus Cristo, da salvação em Cristo, do arrependimento de pecados, para a glória de Deus. Isso é o que é comum a nós, certo? A gente pode divergir de muitas coisas, e é normal divergirmos de muitas coisas, mas o que temos em comum? Jesus Cristo. Então, o que é que eles tinham em comum? O Senhor Jesus. E isso é mais importante do que qualquer diferença que venhamos a ter. Isso é muito importante destacar. Jesus é o que nos une. E cada um de nós, crentes em Jesus, estamos aqui para quê? A glória de Deus, adorar a Deus e para sermos semelhantes a Jesus. Então, qual o seu objetivo de vida, o seu padrão de vida, de ser humano? Quem você admira e você quer ser semelhante, imitar? Quem você quer imitar, de quem você admira? Tem que ser Jesus.
todos nós aqui. Se você admira alguém que não é Jesus e quer ser parecido com essa pessoa, então você está esquisito. A não ser que essa pessoa que você admira reflita algo do caráter de Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o modelo que nós devemos seguir em tudo, em todas as questões de vida. Ele é o paradigma, o modelo. Entendem isso? Então nós não seguimos um jogador de futebol. Nós não seguimos um político. Nós não seguimos as autoridades ou filósofos desta era. Seguimos o Senhor Jesus Cristo. Por isso somos cristãos. Porque Ele morreu numa cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Temos que ter isso muito claro na nossa mente. É isso que Ele está dizendo que nós temos em comum. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Outro elemento importante do estar junto aqui. Estavam juntos. Na época da pandemia, a igreja foi solapada com essa questão do isolamento. E muitos crentes acharam legal e conveniente, em casa, no conforto da sua casa, assistir os cultos. Mas, irmãos, assistir um culto online não é o mesmo que assistir um culto na igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja tem que estar junta, reunida. O online é apenas um auxílio. Não pode substituir os cultos presenciais, nem hoje, nem nunca. A comunhão, o estar junto, não é substituído pelo online. Bote isso na sua cabeça. Por sinal, estamos 100 pessoas para transmitir o culto de oração. Não vou negar, eu acho é bom. Por quê? Porque o irmão tem que vir para o culto. Eu quero ouvir aquela mensagem, eu quero encontrar o irmão, quero orar. Venha para o culto. Temos que estar reunidos. A igreja tem que se reunir. E por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, ele é contra o evangelho de Jesus e, consequentemente, é contra nós. O estilo de vida que nós vivemos, ou queremos viver, ou tentamos viver, ou buscamos, é o de Jesus. E o mundo não gosta, a sociedade de pecado não gosta do estilo de vida que nós estamos buscando e tentando. Eu estou dizendo buscando e tentando porque somos pecadores e falhamos, mas não gosta do estilo de vida do crente. O mundo não gosta. Consequentemente, a lógica disso é que nós não vamos conseguir ter muitas amizades fora do âmbito da igreja. Eu não estou falando das paredes, falando da igreja, pessoas. Não vamos conseguir. Podemos até tentar. Mas se você tentar ter um amigo muito íntimo e próximo, fora do corpo de Cristo, algumas coisas vão acontecer. E coisas não muito boas, né? Ou você vai pender para as trevas, ou você vai começar a se adaptar à cultura das trevas, porque a pressão é grande, e para você se sentir aceito naquele grupo, você tem que abrir concessões. E a batalha do crente é diária, é todo dia um pouquinho, às vezes a gente relaxa, né? E aí você acaba, quando você se percebe, bicho, eu estou igual aquela turma ali, e aquela turma não é crente. E aí podemos acabar nos afastando, e quando vamos observar, nos tornamos crentes secularizados, que só vêm domingo à noite para a igreja. Isso é um grande problema, e é o que tem destruído as bases da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem minado a nossa fé em Jesus. A igreja é um local onde nos juntamos para nos fortalecermos uns aos outros. É o momento que você deve pegar o irmão para conversar, depois do culto, obviamente, e contar para ele: irmão, sofri essa semana, tentei pregar o evangelho, mas foi difícil. Irmão, ore por mim, estou passando por uma dificuldade. E aí vamos tentando ter apoio uns dos outros, porque nós nos entendemos, porque somos diferentes. Não porque somos melhores, não porque somos uma elite espiritual, também não, mas porque Jesus derramou o sangue dele sobre nós. Jesus ensinou isso no Evangelho de João, capítulo 17, verso 14. Jesus falou: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, 14. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, veja os discípulos de Jesus sendo identificados com Jesus. Como Jesus não é desse mundo, os discípulos de Jesus também não são desse mundo.
Então esse mundo é estranho a nós. A música desse mundo, o filme desse mundo, a cultura desse mundo, as roupas desse mundo. Essa cultura de pecado, ela é estranha a nós. Mas, se não cuidarmos e ficarmos mais entranhados na sociedade de pecado do que na sociedade dos salvos, a gente começa a pender. Porque é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Aí Jesus diz também no verso 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. É Jesus orando ao Pai e dizendo, Pai, não tire eles do mundo, porque eles têm um trabalho, ser luz no meio das trevas. Mas Pai, guarda-os do mal, porque é difícil. As tentações, é muito difícil. A vida daqueles que não são crentes parece muito fácil, parece muito boa. Não é. Nem fácil e nem boa, não se engane. Essa é a sutileza do ensino das trevas desse mundo. É mostrar para nós que a vida dos não crentes é melhor do que a nossa. Nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo. Não é. Parece, mas não é. Não é. Não se deixe levar por esse ensino. Porque ele é muito sutil e eu sei que passa pelas nossas mentes. Hoje eu podia estar num tempo mais tranquilo. Eu podia descansar no meu domingo. Por que eu tenho que vir de manhã e de noite? Quarta-feira eu estou tão cansado. É a sedução. Eu não estou dizendo que... Eu entendo que às vezes não dá. Mas lute para que dê. Porque essa é a sedução mostrando a vida dos não crentes. É melhor do que a vida dos crentes. Não é e nunca será a bênção que Deus nos deu de sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, é incomparavelmente melhor do que tudo, na vida presente e na vida futura. A vida que você tem hoje, dada por Deus, é uma grande bênção. Jesus disse que é vida e vida em abundância. Essa é a verdadeira vida nesse mundo caído. Quem não tem Jesus nem vivo está morto nos seus delitos e pecados, aguardando somente o dia para condenação ao inferno. Que vida é essa? É uma vida triste, e é por isso que nós devemos viver no mundo para levar luz para as pessoas que estão perdidas. Em João 17, 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Então veja, o mundo não conhece a Deus, Jesus conhece a Deus, porque Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram juntos, e quando Jesus veio, o que é que Jesus falou? Chegou o discípulo e disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus é a semelhança, a expressão exata do ser de Deus, e ele se revelou a nós. E o verso 21, João 17, 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha aí, vou ler de novo esse versículo. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, Jesus dizendo, Deus se expressava em Jesus, e eu em ti, Pai e Filho, iguais, também sejam eles em nós. Nós, crentes, discípulos de Jesus, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa união, óbvio que nós não somos Deus, é claro, né? Mas numa união para testemunhar de Deus nesta terra. Veja a nossa diferença. E o final do versículo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para testemunhar que foi Deus Pai que enviou Jesus, que é Deus como o Pai é Deus, e como o Espírito Santo é Deus, para levar a salvação aos perdidos. E João 17, 23, eu neles, tu em mim. Olha aí, eu neles, nos discípulos, nós. Jesus está em nós, como o Pai está em Jesus, e o Espírito Santo também está em nós, o outro Consolador. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e nos amaste, como também amaste a mim. Então, essa é a comunhão que temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, uma comunhão de intimidade.
E é por isso que o mundo não nos aceita. E é normal, é natural para aqueles que são filhos da luz, salvos em Cristo, serem rejeitados pelos filhos das trevas. Quando isso acontecer na sua vida, louve a Deus e fique feliz, está no caminho certo. Não estou dizendo que você deve ser grosso e ignorante com as pessoas que não são crentes, não é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo com toda a gentileza, com toda a educação, com todo o amor, você vai pregar o evangelho, vai falar de arrependimento de pecados e da fé em Jesus Cristo, as pessoas vão se afastar. As pessoas não querem saber. Por quê? Porque elas são trevas e elas não, filhos das trevas, e elas não querem a luz. Mas ao mesmo tempo, Deus vai agir em alguns, e alguns vão se converter. Lembra quando Jesus pregava? Quando Jesus pregava, muitos rejeitavam, mas outros se convertiam. O apóstolo também, quando pregou lá no Areópago, em Atenas, em Atos 17, muitos rejeitaram, mas poucos ali se converteram. E assim vai sendo feita a colheita daqueles que vão crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Importante lembrar que esse texto de Atos foi escrito no contexto de guerra. Roma dominava o mundo na época, o Império Romano. Os judeus estavam sendo oprimidos, isso é muito importante. E junto com a opressão do Império Romano, vinha a perseguição dos judeus contra os judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Aqui só tinha, nesse contexto, a princípio, judeus crentes. Haviam outros que tinham se convertido em Atos capítulo 2, mas que voltaram para suas províncias. Aqui é o relato da igreja de Jerusalém, a primeira igreja do mundo. Resultado, então, é que havia um contexto de guerra, haviam muitos que passavam pobreza e extrema dificuldade. E é por isso que todos estavam juntos, se ajudando uns aos outros. Então, não havia ali a ideia de vender as propriedades para dar para o Estado. Isso não existia, porque nem existia Estado, existia o Império Romano. O Estado é algo da modernidade, a invenção do Estado. Então, a lógica aqui é que, por que eles vendiam as propriedades? Por que eles davam esse dinheiro aos pés dos apóstolos? Era exatamente para auxiliar os irmãos que estavam passando por dificuldade, por conta de perseguição e por conta da própria opressão do Império Romano. Atos 2,44 diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, essa distribuição de bens era para cuidar dos irmãos que estavam em necessidade. Então, na igreja, isso deve existir. Comunhão, tudo em comum. Comunhão é isso, é ter tudo em comum com Cristo. Comunhão não é só sair para comer uma carne, comer uma pizza, comer alguma coisa. Não é só isso. Comunhão é ter tudo em comum. E o que é que nós temos em comum? Jesus Cristo. Os nossos assuntos devem girar em torno de Jesus Cristo. Entende? Isso é importante. A nossa cultura deve refletir a pessoa de Jesus Cristo. Mas vender as propriedades e bens não tem a ver com essa ideia, né, de ter tudo em comum no sentido, vamos ter todo mundo do mesmo extrato social. Por quê? Porque é impossível. Isso nunca vai acontecer nesse mundo caído pelo pecado. Por sinal, cada vez mais os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, isso vai acontecer até a volta de Cristo. O que nós devemos buscar é auxiliar, amar os irmãos que passam por dificuldades. Não passam por uma dificuldade, a igreja tem que chegar junto. A igreja tem que auxiliar. Passar por dificuldade, não tem comida, não tem roupa, tá sem abrigo, necessidades básicas, a igreja chega junto lá para auxiliar estes irmãos. É dever de cada crente. Importante também que esses recursos depositados aos pés dos apóstolos, ele não era usado para evangelismo. Vamos ajudar uma comunidade carente de escravos. Na época do Império Romano havia muitos escravos fugidos e tudo, e escravos não eram só negros naquela época, era de toda a cor do Império Romano, né? Escravos de todo tipo de etnia. Então vamos auxiliar os escravos aqui com os recursos da igreja. Não era assim. Esses recursos eram para os irmãos que passavam dificuldade, para os irmãos ali. E interessante é que depois de Atos capítulo 8, que Paulo persegue a igreja toda sai de Jerusalém, ficam lá só os apóstolos, provavelmente outros voltaram depois, houveram novas conversões, mas o que é interessante aqui
é que a igreja de Jerusalém ficou pobre. Aqui ela estava rica. Aqui já havia 3.000 convertidos, logo depois, no capítulo 6, quase 6.000 crentes ali, uma igreja enorme para aquela época, para hoje, grande, imagine, para aquela época. A igreja que tinha uma condição financeira. No entanto, depois do capítulo 8, a igreja ficou mais pobre, de modo que as igrejas gentílicas tiveram que mandar oferta para os irmãos que passavam necessidade na Judeia, em Jerusalém. Então, quer dizer, aconteceu isso, a gente vai estudar ao longo do livro de Atos. Mas essas ofertas aqui era para o auxílio dos irmãos em tempos de guerra. Muito importante frisar isso. Isso aqui é um tempo de guerra. A gente não sabe o que é tempo de guerra, né? Nunca vivemos uma guerra. Aqui é no meio de uma guerra. E os cristãos eram pobres. Então, esses recursos eram para auxiliar os irmãos carentes. Isso também, essa verdade é repetida em Atos, capítulo 4, verso 34. Atos 4, 34 diz: pois nenhum necessitado havia entre eles. Em Atos 4, 34. Em Atos 2 havia. Em Atos 4 parece que não havia mais, né? Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então esse recurso era para isso, né? Pelo menos é o que o texto deixa aqui de modo muito claro. E os irmãos podiam viver de modo mais tranquilo. E quem administrava isso eram os apóstolos. Deu certo a administração dos apóstolos? Deu não, porque eles tinham muito trabalho para fazer. No capítulo 6, eles delegam isso a outros irmãos, que são os diáconos. É exatamente Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, muita gente se convertida, aqui havia mais de 5.000 convertidos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Você acha que os apóstolos fizeram isso por mal? Vamos dar comida só para as viúvas hebreias, e as helenistas, a gente deixa elas de lado para elas morrer de fome. Os diáconos, os apóstolos fizeram isso? Não, só que era muito trabalho, e eles não estavam dando de conta, tinham muitas viúvas, e administrar todos aqueles recursos, e pregar o evangelho, e era muita coisa. Então eles esqueceram. Isso acontece. E é o que foi que aconteceu? Houve murmuração. Murmuração aqui é a palavra bonita para fofoca, né? Os irmãos começaram a falar mal dos apóstolos, mas chegou nos apóstolos. Os apóstolos disseram, vamos resolver o problema. Chegaram para a igreja e disseram, irmãos, vamos fazer o seguinte, escolham aí 7 irmãos cheios do Espírito Santo, idôneos, para cuidar da distribuição dessas ofertas, porque a gente não tem tempo para isso. Vamos nos dedicar à palavra e à oração. E aí houve a instituição dos diáconos, verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, o que é a comunidade dos discípulos? É a igreja, né? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A partir daí, os pastores procuram fazer o mesmo, né? A exemplo dos apóstolos, dedicar a palavra de Deus e a oração. Isso envolve aconselhamentos, visitas e uma série de outras coisas. E deixa essa parte administrativa aqui no caso eram ofertas, mas a igreja cresceu e então surgiram outras demandas administrativas, né? E aí os irmãos da igreja é que cuidam dessas coisas, não são os pastores da igreja. Mas tudo isso para que nós entendamos que na igreja havia comunhão e empatia nas dificuldades. Isso é essencial. Devemos ter tudo em comum com Jesus Cristo, devemos estar ajudando uns aos outros nas necessidades básicas, financeiras, obviamente, e até espirituais. É importante compreender o que é essencial à igreja. Faltou um elemento aqui, nós vamos ver depois da nossa conferência de aniversário da igreja, mas que o Senhor nos abençoe a estarmos sempre focando no que é essencial à igreja do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe.
Te agradecemos, Pai, pela benção de hoje. Muito obrigado, porque podemos meditar na Tua palavra e sermos instruídos pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para vivermos assim como o Senhor quer que vivamos, como descreve a Tua Escritura. Dai-nos força, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.